A graça e a paz, irmãos, boa noite. Que bom nós estarmos reunidos mais um dia, para mais um culto de celebração ao Senhor. E desde já eu quero te convocar, você que está aí na sua casa, reunido com a sua célula, com o seu discipulado, com a sua família. Pare o que você está fazendo agora e vamos cultuar ao Senhor juntos. Amém? Eu queria te convidar para nós declararmos aqui o Salmo 117. A palavra do Senhor diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Como é bom, irmão, saber que Deus nos ama, e o seu cuidado, o seu amor por nós é incondicional, é de uma forma abundante. E hoje, neste culto, você pode desfrutar deste amor, deste cuidado. Eu quero orar com você, apresentando as nossas vidas, apresentando ao Senhor este culto, um culto racional, de adoração e de gratidão a Ele. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado pela rica oportunidade de poder adorar ao Seu nome com liberdade, de poder ouvir a Tua palavra, de poder adorar, de poder levantar as mãos e celebrar o Teu amor para conosco. Esta noite, nós convidamos ao Senhor para que o Seu culto aconteça em nós e através de nós. Pai, receba as nossas vidas como oferta de gratidão neste momento, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor aí onde você está, na sua casa. Você pode se alegrar essa noite, amém? E nós vamos adorar ao Senhor juntos, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Esse é o nosso Deus, e nós estamos aqui para adorá-lo, para bendizê-lo, para sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele é em nós, nas nossas vidas. E eu te convido agora a permanecer em pé, a tirar seu sofá aí do lugar, para nós sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele é, amém? E essa, irmãos, para variar, é das antigas, né? Então nós vamos adorar com muita alegria. E eu te convido mais uma vez, fique em pé, vamos adorar ao Senhor com tudo que somos, com o nosso corpo, com a nossa voz, com as nossas mãos. Amém? Amém. Vamos lá, glória a Deus. Aleluias! Glória a Deus! Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah.
ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E agora aquele final que nós gostamos, né? Vamos lá? Jesus Cristo será sempre nossa canção. Glória a Deus! Aleluias! E nós estamos aqui sedentos pelo Senhor. E por isso nós queremos declarar isso. Que o Senhor venha sobre nós mais uma vez. Que o Senhor traga a revelação da sua palavra. Que o Senhor nos dê uma experiência nova neste culto. Que não seja somente mais um culto, mas que seja um culto onde nós vamos receber mais da parte do Senhor. Nós estamos aqui sedentos de Ti, Senhor. E por isso nós te pedimos, vem, vem, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Aleluias. Aleluias. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluias. Declare isso aí na sua casa, que você está sedento. Declare, peça ao Senhor que o poder dele se manifeste aí na sua casa. Aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós vamos declarar mais uma vez, nós estamos aqui tão sedentos de Ti, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu
céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Pega suas mãos aí onde você está, enalteça o nome do Senhor, porque nós damos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Declare, te damos honra. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem incendiar, meu coração é o teu altar. Diga isso. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluias, aplauda o Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor agora com esse louvor que diz que o Senhor é o Rei da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Esse é o nosso Deus. Nós vamos declarar: Tu és o Rei. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão, És o leão da tribo de Judá. tu és o Rei, Tu és o Rei, ninguém pode mudar. és o leão, És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. declare: Tu és o Rei. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. És o leão, És o leão da tribo
pode mudar. És o leão, és o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras se vão. Se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge. Jesus, ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge, Jesus. Jesus, o nome sobre todo nome, Jesus. Jesus,
Jesus. Nesse nome há poder, declare Jesus. Jesus. Aleluias. Enquanto nós continuamos adorando ao Senhor, nós queremos orar pelas necessidades, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam de uma resposta, de sentir que o Senhor está no controle da sua vida. Nós queremos levantar um clamor agora. Eu queria que você fizesse da mesma forma. Você que está colocando o nome aí, os seus pedidos de oração no chat aí do nosso canal do YouTube, está mandando agora também no WhatsApp, pelos grupos, que você começasse a declarar o nome de cada uma dessas pessoas, da sua família, da sua célula, dos seus amigos, do seu ambiente de trabalho, mas que nós possamos declarar agora o amor de Deus, que pode fazer abundantemente mais do que pedimos e do que pensamos. Ore agora, clame, comece, abre a sua boca. Senhor Deus e Pai, nós oramos por todos aqueles que estão enfermos, Senhor, neste dia. Nós pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo visite agora, Pai. Visite agora cada uma dessas vidas. Visite, Senhor, aqueles que estão no leito de hospital, aqueles que estão, Senhor, acamados, limitados, ó Deus, de desfrutar do seu dia. Que haja cura, que haja vida, que haja o sopro, Senhor, do Teu Espírito. Mesmo, Senhor, que a circunstância seja diversa, mesmo que a sentença, Senhor, não seja a melhor, nós continuamos confiando no Senhor e declaramos que haja vida abundante, Pai. Senhor, abre portas, Senhor, tira todo e qualquer impedimento, tira, Senhor, as limitações naturais, que todo levante do inferno caia por terra em nome de Jesus. Que os seus planos, que os seus sonhos sobre a vida da tua igreja não sejam frustrados, mas todos eles aconteçam para a honra, para a glória do teu nome. Levanta a sua mão onde você está aí agora. Faça uma declaração, declare: Senhor Deus, eu sei que o Senhor é o meu Deus e toda a minha confiança está em Ti, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia, irmãos. Como é bom nós podemos ter liberdade de adorar o Senhor, amém. Eu quero agora fazer a parte do nosso culto também, que é tão importante, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós vamos preparar um louvor aqui para você, enquanto você vai fazendo a sua transferência, seu depósito. Não esqueça de mandar o seu comprovante para o seu pastor de rede. Para nós é muito importante, irmãos, para que nós possamos administrar tudo isso da forma correta. Então não se esqueça. Mas eu quero ler uma passagem que está em Mateus, capítulo 19, o verso 21. Dentro de um contexto onde Jesus estava tendo ali um momento com um jovem, o verso 21 diz: E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Irmãos, eu não estou pedindo para você essa noite fazer algo tão radical, vender tudo o que você tem e você entregar daquilo que somos como igreja. Mas eu quero te dizer o princípio dessa palavra liberada de Jesus para este jovem. Jesus queria testar este jovem para ver onde exatamente estava o coração dele. Se o coração dele estava totalmente na dependência de Jesus naquele momento. Se a dependência dele estava na palavra viva que o Senhor estava dando para ele. O Senhor estava colocando aquilo que mais o prendia. Fala: se você realmente se desprender de tudo aquilo que você tem, que você acha que é o seu sustento, eu vou te sustentar. Essa palavra de Jesus. Eu quero dizer algo hoje. Você não precisa largar as suas finanças, mas você precisa continuar olhando para o céu
e entendendo que é Deus que está tomando conta da sua vida. Sem Ele, nada temos, nada somos. Tudo o que temos é pela graça abundante, incomparável dEle. Então eu quero orar agora, enquanto as nossas contas vão aparecer aqui para você. Você vai ter o acesso agora para fazer, enquanto isso eu quero orar. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é tão perfeita, e ela nos ensina sempre. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Que nós tenhamos o nosso coração totalmente alinhado a Ti, a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos desfrutar dia após dia do Teu cuidado, mas não abrir mão de sermos fiéis com esta obra, sendo o Senhor também juntos, fortalecidos na questão dos dízimos e das ofertas, para que essa obra cresça e avance de uma forma abundante, em nome de Jesus, amém? Enquanto adoramos ao Senhor um pouco mais, você tem aí um tempo para ofertar e dizimar conosco, em nome de Jesus, amém? Aleluias. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pelos dízimos e pelas ofertas, por cada um, Senhor, daqueles irmãos que têm entendido o propósito de permanecer firmados, Senhor, no cuidar da igreja. Nós abençoamos aqueles que estão semeando hoje, que haja uma abundante colheita na vida de cada um deles, em nome de Jesus. E dê, Senhor, sabedoria àqueles que vão administrar esses recursos, para que haja abundância na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos agora ao nosso Videira News e logo uma palavra poderosa para você, em nome de Jesus. A gente começa o Videira News de hoje com imagens do encontro de casais que aconteceu na Videira Casa Verde. Na Videira Interlagos aconteceu mais uma edição do Culto Elas, multiplicação das redes da igreja. Confere só. Na Vila Mariana e Videira Itaquera teve mais encontro com Deus. Olá, vencedores! Tenho um convite especial para vocês. Dia 11 de dezembro nós teremos a Festa dos Empreendedores do Reino.
Diante de grandes desafios nesse ano, o Senhor tem nos favorecido, nos prosperado, nos capacitado. É um dia de nós agradecermos a Deus e enchermos nosso coração para as conquistas de 2021. Espero você, empresário, empreendedor. Videira Vila Mariana, às 19h30. Espero você. Atenção, nossas igrejas estarão celebrando as multiplicações e o nosso crescimento desse semestre no dia 13 de dezembro, próximo domingo, em todos os prédios da igreja em São Paulo. É a nossa festa da colheita. Prepare-se e festeje conosco, pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nessa semana, pastores e líderes de todo mundo se reuniram em Goiânia e também via online para a Conferência Internacional da Vinha. O tema foi Uma Igreja Imparável. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estamos aqui mais um dia para estarmos juntos, cultuando ao Senhor, declarando a palavra de Deus, para que, de fato, nós estejamos fluindo no poder de Deus todos os dias da nossa vida, né? Então, hoje seria o nosso culto de ceia, mas nós resolvemos fazer a nossa ceia no próximo domingo. Então, não vai ser hoje, não será hoje o nosso culto de ceia, será domingo que vem. Então, domingo que vem, reúna a sua célula para você estar junto, para vocês compartilharem da ceia junto, até que nós possamos juntos estar lá no prédio e cultuando ao Senhor, e isso tá se abreviando a cada dia, em nome do Senhor Jesus, né? Queremos fazer, nós não abrimos mão de estar 100% arrumadinho para podermos voltar lá nos nossos cultos com tudo. Até queremos muito já voltar com o nosso ar-condicionado, as máquinas já estão compradas, já estão chegando lá no nosso prédio, mas ainda falta um pouco para podermos instalar o ar, um pouco de recurso financeiro, então também peço o seu empenho, o seu apoio nessa empreitada nossa aí para o nosso conforto. Não só o meu, mas o seu conforto também, para que nós possamos desfrutar, né, de um prédio aconchegante, para que nós possamos, nesse tempo, a partir de agora, termos um culto onde nós podemos cantar na altura que nós queremos, podemos fazer vigílias, podemos esticar o culto num horário um pouquinho mais, porque nós podemos agora fazer isso. Então, nós não abrimos mão de fazer 100% para a retomada do culto. Esperamos até agora, então nós vamos esperar até a hora que pudermos fazer isso. Mas hoje eu queria te convidar a fechar os seus olhos agora nessa noite, para que você pedisse ao Senhor agora, para que Ele revelasse a sua palavra a você, para que Ele revelasse a sua bondade a você, em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, Senhor, nessa noite, Senhor, nós te damos, Senhor, graças, rendemos graças, Senhor, ao Senhor. Pai, e pedimos para que nessa noite o Senhor venha derramar, Senhor, sobre nós. Pai, uma medida maior da tua bondade, Senhor, uma medida maior da tua graça, para que desfrutemos, Senhor, de tudo aquilo que a tua palavra diz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar algo com você que tem a ver com a bondade de Deus. O tema dessa palavra hoje é a indescritível bondade de Deus. Então eu e você, nós
nós sabemos que não tem como descrever o tamanho da bondade de Deus. Por mais que nós tentamos colocar adjetivos aí para falar da bondade de Deus, não temos como. Porque a bondade de Deus, ela é indescritível. Quando nós achamos que Deus ele é bondoso, o Senhor ele superabunda, ele supera a sua bondade, porque essa é a natureza de Deus. Então nós sabemos o quê? Que o Pai, ele quer manifestar a sua graça sobre nós. Diga assim, o Pai quer manifestar a sua graça sobre mim. Sabe, a forma de Deus manifestar a sua graça sobre mim e você é nos dando, sabe, nos dando livremente tudo aquilo que nós pedimos em Cristo Jesus. Então a forma de Deus, ele manifestar a sua graça sobre nós, é Deus ele nos dando, liberando sobre nós toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, todas as suas bênçãos sobre nós. Mas sabe, eu quero falar algo para você nessa noite. O Senhor ele quer nos dar a sua bondade, ele quer nos dar as suas bênçãos. Mas nós sabemos o quê? Que o diabo ele tenta colocar algo na cabeça do ser humano, na cabeça dos filhos de Deus, porque o papel de Deus é nos abençoar, mas o papel de Satanás é nos afastar das bênçãos de Deus. Então sempre, Satanás ele vai falar que não, Deus ele não é bom o bastante. Sempre Satanás ele vai dizer que Deus ele não te ama como você pensa que ele te ama. Sempre Satanás ele vai dizer, o inferno e os seus demônios, ele vai dizer que você não é merecedor daquilo que Deus diz que ele daria a você. Sabe, então quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos que a primeira menção sobre o diabo, ela é feita onde? Lá no Éden, quando a tentação, quando Eva ela é tentada por Satanás. Então, nós vemos o seguinte, que maligno é esse que tenta a criação de Deus? Sabe, então nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, você não precisa abrir aí, lá a partir do capítulo 3 nós vemos o seguinte, que Deus ele dá uma ordem para o homem, para a mulher. E Deus ele olha para o homem, para a mulher e ele diz, não comereis da árvore do jardim. Não é isso que Deus diz? Então essa pergunta aqui, quando nós olhamos essa pergunta, ela parece muito implícita, que a ideia aqui é que Deus estava negando algo para o homem. Então quando nós lemos essa pergunta, parece que Deus ele está negando uma parte do jardim para o homem. Que Deus está falando para o homem, ó, você não vai comer disso. Eu estou te proibindo de comer disso. Sabe, mas nós sabemos o quê? Nós sabemos que Deus estava tentando preservar o homem. Então o inimigo, ele passa a ideia que Deus não queria dar. Mas infelizmente, irmãos, por conta dessa ação do maligno, lá no Jardim do Éden, há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás, a mesma ideia que Satanás estava colocando na cabeça do homem, que Deus não queria dar algo para ele, estava negando algo para ele, até hoje. Satanás ele tenta fazer isso com o ser humano, para que o ser humano pense que Deus está negando algo. Sabe, e ainda hoje as pessoas elas são enganadas por esse pensamento, que Deus está privando ela de algo bom, que Deus não deseja que ela prove esse algo bom. E muitas pessoas ainda, o pior de tudo isso, é quando as pessoas elas olham para isso e falam, não, porque lá fora das coisas de Deus eu consigo ter algo melhor. Há uns anos atrás, nós tínhamos um discípulo, que ele chegou para nós, lá nós morávamos num apartamento, e na hora dele ir embora da nossa casa, ele tinha ido na nossa casa para falar que ele não queria mais se envolver, era um discipulador, que ele não queria mais, que ele queria entregar a sua rede, enfim. Há muitos anos atrás. E aí a hora que ele está indo embora, e nós havíamos perguntado, o porquê que você quer largar tudo, e tentamos mudar a ideia da pessoa, mas ele não mudou. E aí lá na hora de ir embora, nós abrimos a porta do elevador para ele, e ele estava indo embora e nós perguntamos, por que você quer abandonar tudo? Por que você quer largar tudo na sua vida?
qual é o motivo de você largar o seu discipulado, as pessoas? E nós tentamos demovê-lo da ideia. E aí a pessoa na porta do elevador olhou para nós e disse assim: eu quero ser feliz. Eu quero buscar a felicidade. E nós entramos, ela desceu, né, o elevador, nós entramos para dentro da nossa casa. E aí minha esposa, aquele dia, ficamos olhando e falou: mas que felicidade há sem as coisas de Deus? Você percebe que Satanás até hoje tenta colocar algo nos nossos pensamentos que a felicidade, nós conseguimos a felicidade lá fora. Que o suprimento de tudo isso seria muito mais abundante se nós fôssemos lá para fora. Sabe, mas a ideia que Deus havia passado lá, a fala de Deus lá no Éden era completamente diferente dessa que Satanás tenta inverter aquilo que Deus havia falado. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o quê? Que Deus havia dito que o homem podia comer. Olha a diferença. Você não pode comer desta árvore. Mas na realidade o que Deus havia falado para o homem é o seguinte: você pode comer de todas as árvores do jardim. Então você percebe que Satanás ele tenta anular aquilo que Deus diz que o homem poderia fazer em abundância para colocar algo que o homem não pode fazer. Então que o homem pelo menos não deveria fazer. Sabe, o homem não podia somente comer o que quisesse, mas ele podia comer o que ele quisesse e além disso livremente e graciosamente. Sabe, então a primeira palavra de Deus aqui para o homem não foi a proibição, foi falando para o homem: você pode comer de tudo. Então essa foi a primeira palavra. Essa foi a primeira palavra de Deus para o homem. Mas quando Deus ele olha para o homem, ele diz o seguinte: ele fala para o homem, ele fala assim: ó, é bom que você não coma. Deus não estava falando para não comer, Deus estava falando, dando uma direção: é bom que você não faça. Sabe, então eu e você, nós sabemos que o suprimento de Deus, ele é excessivo, sabe, ele vai muito mais além da minha e da sua necessidade. Sabe por quê? Porque Deus ele é tão generoso, que ele ele quer que eu e você desfrutemos do melhor dele. Mas o diabo disse à mulher que Deus era mesquinho, que Deus, ele não, ele queria dividir algo para o homem, ele não queria dar tudo para o homem. Sabe, então, o papel do diabo é levar o ser humano a duvidar de tudo aquilo que Deus ele disse. Sabe, eu quero dizer algo para você: a dúvida não provém de Deus. Principalmente quando tem a ver com a bondade, com as suas bênçãos, com a sua misericórdia, com a sua graça, porque está tudo no mesmo pacote: bondade, misericórdia, graça, está tudo no mesmo pacote. Eu quero falar para você, o Satanás, até hoje, ele tenta lançar dúvida no seu coração, porque a partir do momento, sabe, às vezes nós olhamos para a palavra de Deus e nós achamos que a falta de algo que é o que vai nos afastar de Deus. Às vezes nós achamos que é uma bênção que não chegou que vai nos afastar, que vai afastar pessoas de Deus. Não foi uma reconciliação no casamento que afastou a pessoa de Deus. É porque ela não provou tudo de Deus que afastou ela de Deus. Não é. Sabe, Satanás, ele não está interessado em tirar vidas. Satanás, esse não é o primeiro intuito de Satanás. Satanás, esse não é o primeiro intuito de Satanás, é roubar tudo que você tem. Satanás, ele tenta lançar o quê? Uma dúvida. Então, Satanás lançou dúvida, todas as outras coisas são perdidas. Sabe, você vai duvidar que seu casamento pode ser abençoado. Quando Satanás coloca uma dúvida, você vai duvidar que você pode ser liberto por completo. Quando Satanás coloca uma dúvida, você vai duvidar que você pode ser próspero da forma que a palavra de Deus, ela diz. Sabe, quando nós olhamos para a vida de Jó, não é sobre ele que eu quero falar, mas me lembrei dele aqui agora, mas quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos o quê? Que Deus havia falado para Satanás. Você pode tocar em tudo na vida de Jó. Você pode tocar na sua família, você pode tocar na sua saúde, você só não toca na sua vida, porque a vida quem dá sou eu, e quem tira sou eu. Mas você percebe que Satanás, ele tirou tudo de Jó. Por quê? A primeira coisa que Satanás disse para Deus: Jó, ele te ama. Deus havia falado para ele: você viu meu servo Jó, como ele me ama?
É claro que ele te ama, você dá tudo para ele. Então Deus falou, então tira tudo. Fica à vontade, faz o que você tem que fazer. Por quê? Porque Satanás, ele pensou que trazendo dúvida na vida de Jó, ou melhor, ele tentou trazer a dúvida na vida de Jó, para que Jó negasse quem era Jesus. Mas você percebe que tudo Satanás ele tirou, e em nenhum momento Jó negou que Deus era o provedor de tudo. Ainda Jó diz a célebre frase que eu acho que é uma das melhores frases que tem na palavra de Deus, que ele diz, nu eu saí do ventre da minha mãe, se nu eu precisar voltar, eu vou. Se eu morrer nu, tá ótimo, porque eu nasci nu. Então a dúvida não teve lugar na vida de Jó. A esposa de Jó levou Jó a duvidar de Deus, falando para ele, falou, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Jó repreendeu a esposa dele no mesmo momento. Sabe por quê? Porque a dúvida não fazia parte da vida dele. Sabe, eu quero falar para você, a dúvida também não faz parte da sua vida. Sabe, o Senhor está sempre dizendo, sabe, que eu e você, nós nascemos para ter o melhor dele. Nós somos criados por ele, para ter o melhor dele. Sabe, mas o diabo, ele está sempre dizendo que nós precisamos brigar, lutar pelos nossos direitos. Porque se nós não lutarmos pelos nossos direitos, Deus não irá fazer. Então eu preciso buscar aquilo que é meu. Sabe, então a forma de nós entendermos essa manifestação, essa indescritível bondade de Deus, a forma de nós entendermos isso melhor, é quando nós enxergamos a graça de Deus. Sabe qual é a melhor forma de nós enxergarmos a graça de Deus? É quando nós oramos. Senhor, quando nós oramos, nós enxergamos a graça de Deus. Então, quando entendemos a graça, nós oramos. Quando entendemos a graça, nós buscamos mais de Deus. Então, você certamente deve se lembrar lá da ocasião em que Davi comete adultério. Então, Davi, ele depois dele ter cometido adultério com Batseba, ainda ele faz algo pior. Ele manda matar o marido dela. Você quer uma situação mais adversa do que essa? Então ele manda matar o marido dela, depois que ele, nós sabemos o quê? Nós falamos sempre isso no encontro, que sempre um abismo, ele chama o quê? O outro abismo. Sabe, mas muitos não sabem o que Deus diz para Davi, mesmo depois do seu pecado ser exposto. Porque depois do seu pecado ser exposto, Davi só teve uma solução, só teve um caminho a seguir. Que era o quê? Se encher de todo o favor de Deus, porque o pecado já havia tomado conta da vida dele. Ele já tinha chamado um outro abismo. Ele já tinha criado um abismo para si, já tinha chamado um outro abismo. Então, o que Davi ele faz? Naquele mesmo momento, para ele provar da graça de Deus, Davi ora. Então Davi vai buscar o Senhor, e o Senhor responde a Davi. Abra sua Bíblia lá em Samuel capítulo 12, a partir do verso 7. Olha o que a palavra do Senhor ela diz em 2 Samuel capítulo 12, verso 7. O Senhor diz, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas sobre a sua vida. Olha que coisa maravilhosa isso. Você já parou para pensar o que Deus havia falado para Davi logo depois que Davi tinha pecado? Logo depois que Davi tinha cometido adultério. Olha que coisa fantástica isso que Deus está falando para ele. Irmão, nós estamos falando de um cara que, além dele ter traído a sua esposa, além dele ter saído com a mulher do outro, ele manda matar o outro ainda, que é o marido dela. Olha que coisa terrível. Sabe, em outras palavras, o que o Senhor estava dizendo para Davi? Se você estava infeliz com as mulheres que eu te dei, por que você não falou comigo? Por que você não disse para mim? Porque ele está falando, eu teria acrescentado tais e tais coisas mais. Olha que coisa maravilhosa isso que o Senhor está dizendo. Sabe, eu teria dado para você coisas ainda maiores, eu teria te dado mais. Se você só tivesse orado a mim. Se você tivesse pedido.
Porque a oração é uma conversa com o Senhor, é um pedido, é uma fala, é uma conversa. Deus estava falando aqui para Davi, pede, se você tivesse pedido eu tinha te dado muito mais. Sabe, então, nós vemos aqui, sabe, se você está descontente com qualquer área da sua vida, por que você não pede ao Senhor? Por que você não fala para Ele? Talvez é o seu casamento que não está legal e você tenta agir de uma forma natural e fala, não, é melhor eu separar. Olha a palavra de Deus, o Senhor está dizendo aqui em 2 Samuel, acabou de falar, pede-me que eu te darei tais e tais coisas, muito mais. Deus ele não vai te dar uma mulher melhor não, Ele não vai trocar essa que tem aí por outra não. Eu quero falar para você, Ele vai fazer dessa daí, que não seria a que estava de acordo do seu padrão, Ele vai fazer dessa a melhor mulher do mundo na sua vida. Ele vai fazer da sua, se você não está feliz com a sua situação financeira, pede para Ele, porque Ele vai te dar essa situação, vai fazer essa situação financeira ficar muito melhor. Deus, a sua célula, Deus não vai tirar a sua célula de lugar não, te levar para outro lugar. Deus vai fazer dessa célula ser a melhor célula do mundo, a célula que mais vai frutificar. Essa é a vontade de Deus. É isso que o Senhor está dizendo, pede-me que eu te darei tais e tais coisas. Pede, clame. Quanto tempo isso vai demorar, irmão? Eu não sei, o dia que você chegar lá diante de Deus, você fala com Ele, por que para uns é mais rápido, para outros não é? Talvez seja por conta do nível de fé, mas eu não consigo te responder isso. Mas o fato é, a palavra de Deus diz que a gente pedir, Ele vai nos dar. Sabe? Tem muitas áreas da nossa vida que pode mudar, pode melhorar. Sabe? A oração, ela nos coloca na graça de Deus. Quando nós oramos, nós somos favorecidos por Ele. Sabe, quando nós oramos, você encontra em Deus o favor. Sabe, quantos pais eu tenho visto nesse tempo, pais frustrados, que já tentaram todo tipo de estratégia para educar o seu filho, mas não dá conta. Frustrado. Sabe, então, ele diz, nossa, parece que nada funciona. Sabe, este é o momento, meu irmão, que quando você ora, as coisas mudam. As coisas são transformadas. Sabe, esse é o momento onde as coisas são mudadas. A partir do momento que você dobra o seu joelho, você vai orar e Deus, Ele faz. Outro dia, o irmão chegou para mim, eu até anotei isso daqui porque eu falei, eu não posso esquecer isso. Outro dia uma pessoa, ela me procurou, nós nos encontramos, e ela disse, pastor, é impressionante como Deus abençoa o fulano muito mais do que eu. Mas é muito interessante que Deus, ele abençoa, e eu queria entender o porquê. Por que Deus abençoa muito mais os outros do que a mim? Ele estava passando por uma situação bem adversa. Mas por que Deus ele faz muito mais coisa? Fala, pastor, e você sabe que todas as vezes que a pessoa ela faz uma pergunta dessa, vem sempre os porquês, né? Vem acompanhado. Ou os mas. Por quê, pastor? Eu dou o meu dízimo certinho, pastor. Pastor, ele estava com problema tanto na área financeira quanto no casamento. Pastor, eu dou meu dízimo certinho, passo problema financeiro. Pastor, eu sou um crente certinho. Eu nunca traí minha esposa. Eu nunca fiz nada de errado. Pastor, mas eu não consigo desfrutar de um casamento. Ele até usou o meu casamento no dia. Fala, pastor, eu vejo você e a pastora completamente diferente. Por que Deus abençoa mais você do que eu? Aí eu fiquei pensando o que eu ia responder para ele. E aí eu perguntei algo para ele naquele dia. Você pediu a Deus a bênção dele? E aí ele continuou dizendo, ele tentou desconversar de um lado, de outro, o porquê que aquele irmão, aí ele disse assim, talvez, pastor, porque aquele irmão, ele é muito mais santo e muito mais correto. Fala, pastor, de você eu nem falo nada, porque você é pastor, porque esse é o pensamento das pessoas que às vezes não nos conhecem na nossa intimidade, ele acha que o pastor é mais santo. Que ele tem o telefone direto de Deus, o 0800, que ele pega lá, o ramal de Deus, e ele liga lá para Deus e fala, Deus, abençoa aí, porque o senhor sabe, sou pastor, então conexão direta com Deus.
Ele acha que o pastor é dessa forma. E aí ele olhou para mim e falou, pastor, você eu nem falo, porque você é pastor, né? Então é óbvio que você é muito mais abençoado do que os outros. Sabe, então eu insisti, disse para ele mais uma vez, você já pediu a Deus tudo isso que você está falando para mim? Sabe, então você percebe que a pessoa ela dá várias desculpas. Mas sabe por que ela dá várias desculpas? Porque o diabo sempre tenta convencer que o homem não é bom. Sabe, mas eu quero dizer para você que Deus não é bom, ou melhor. Mas eu quero dizer para você, isso é mentira. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz que Deus nos dará muito mais do que aquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Ele vai além. Sabe, você não precisa dar um jeitinho. Você não precisa tirar do outro lá, roubar do outro. Você não precisa lá ir buscar de uma forma ilícita, não. Não, Deus faz. Sabe, você não precisa sentir inveja de ninguém, não. Sentir desprezado, não. Sabe, eu quero dizer para você que a chave aqui de tudo isso, além da oração, porque a oração que nos traz a graça de Deus, nos traz o desejo de orar a Deus, ter a certeza. Mas sabe o que a oração ela faz? A oração faz eu e você, nós não duvidarmos da bondade de Deus. Nós não duvidamos da sua bondade. Sabe por quê? Porque Deus tem o bastante para você, mas tem para o seu vizinho também. Ele tem para o seu vizinho, mas tem para você também. Porque lá em Mateus, quando nós olhamos Mateus capítulo 7, você não precisa abrir aí não, Deus ele diz algo, que eu e você nós devemos pedir até receber. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim, ó, pede até você receber. Esse é o segredo. Sabe, eu vejo os nossos filhos, não só os meus, né, os de todos, porque parece que numa determinada idade eles só mudam de cor, de idade e de peso. Porque a característica é tudo igual. São todos iguais. Você fala não para ele, o não é uma palavra que não existe, principalmente para aqueles que têm 10 anos abaixo. É uma idade que não existe o não. Você fala não para ele, ele pede. Eu vou falar de mim, irmãos. A minha pequena, ela consegue me dobrar. Ela pede um negócio, eu falo não, e ela pede, ela vem, ela fala, pai lindo, pai eu te amo, me dá, pai. Falo, não, pai lindo, pai não sei o que lá. A hora que eu vi, eu dei sem pensar. Ela conseguiu me dobrar. Falei, miserável, você consegue fazer coisas que nem sua mãe consegue mais fazer, você consegue. Sabe por quê? Porque é aquilo que ela fala, é aquilo que a palavra de Deus diz lá em Mateus, ela pede até receber, até ter. Sabe, Tiago diz algo muito maior, ele diz ainda algo muito mais profundo, lá no livro de Tiago ele diz que nós não temos porque nós não sabemos pedir. Então tem um jeito de você pedir, tem um jeito de ter. Sabe, então, eu e você, sabe, nós precisamos entender. Sabe, Tiago capítulo 4, verso 1, diz o seguinte, vai aparecer aí para você, Tiago capítulo 4, diz o quê? Que de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde são os prazeres que militam da vossa carne? Cobiçais e nada tens, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, não tendes porque não pedes. Olha aqui a palavra de Deus dizendo. Nós falamos agora há pouco sobre algo do Velho Testamento, mas eu estou dizendo para você, estou te mostrando aqui na graça, no Evangelho da graça de Deus. Nós não temos porque nós não pedimos. Sabe, então eu quero dizer para você, peça ao Senhor, diga a Ele. Clame ao Senhor, fala para Ele, fala, Senhor, eu quero, eu preciso, Senhor, eu estou te pedindo, estou te clamando. Pede, faça como uma criança de 4, 5, 6 anos. Pede até se dobrar, até Deus fazer. Não que Deus vai se dobrar diante de você, não é isso não que eu quis dizer. Mas peça, porque Deus ele tem o desejo de abençoar os seus filhos. Então peça. Não coloque, o outro ponto aqui que eu quero falar para você, não coloque limites em Deus. O problema é que às vezes nós oramos querendo colocar limite em Deus. Não, Deus vai fazer só até aqui. Só até aqui. Viu, Pedro? Deus vai te dar esse violão, ele não tem um melhor para você. É assim que Deus ele faz. O Pedro está do meu lado, não está aparecendo no vídeo aqui não. Mostra ele agora, câmera, amém, por favor. Senão vai parecer que eu estou falando com a parede, ó, esse é o Pedro.
Amém? Senão parece que eu estou falando com a parede. Então, né, só para você descontrair aí. Então não coloque limites em Deus. Em Deus não há limites. Olha para quem está do seu lado e diga, em Deus não há limites. Sabe? Então você já conhece a história de Eliseu lá, quando Eliseu já estava no final da sua vida. Ele chama o rei Jeoás e diz para aquele rei, para que ele tomasse o arco e a flecha, porque eles estavam lutando com os sírios. Então os sírios estavam lá, só para contar a história para você, eles estavam lá, o exército sírio era um exército muito grande, muito maior do que o exército do rei, muito maior do que do povo de Deus. Então Eliseu chama Jeoás e diz para ele o seguinte, pega o seu arco e a sua flecha. Então abra a sua janela, porque esta aqui, né, o profeta estava dizendo para ele, esta daqui é a flecha da vitória. Sabe, então ele dá uma ordem aqui, abre a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 5. E ele diz, então lhe disse Eliseu, toma um arco e flecha. E ele tomou o arco e flecha e disse ao rei de Israel, reteça o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, agora abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. E prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse ainda, toma as flechas, e ele as tomou. Então disse o rei de Israel, disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então presta atenção nesse número aqui, 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então ferirás os sírios, até os consumir, porém agora, somente 3 vezes os ferirá. Então você percebe aqui que o rei, ele estava fazendo algo, que o rei aqui havia colocado o quê? Um limite para aquilo que Deus havia falado. Deus havia falado que era para ele lançar flecha sem limite, porque Deus queria ferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, centenas de vezes. Mas o rei colocou um limite, não, só 3 aqui tá bom. Não, só 3 aqui tá bom. E você vê aqui que Eliseu fica indignado. Eliseu estava falando para ele aqui, ó, que ele tinha a flecha da vitória nas suas mãos. Agora, o povo sírio só ia ser vencido 3 vezes. Eles podiam ter sido vencidos 5, 6 vezes, mas aqui estava o quê? Colocando limite naquilo que Deus ele queria fazer. Sabe, em outras palavras aqui, nós o quê? Estamos limitando Deus. Quando nós colocamos bênção, que nós achamos que, não vou pedir não, porque eu já pedi demais. Ah não, eu não vou pedir esse tipo de carro não, porque se eu pedir, eu acho que é muito, né? Deus é ser muito pidão. Quero falar para você, ó, tem um lá no fundo lá falando, pode me dar, eu quero. O Valtinho está falando lá no fundo. Mas eu quero falar para você, nós não limitamos, é claro que eu estou te falando de algo natural. Então não limite o poder de Deus na sua vida. Irmão, você quer ver uma obra de Deus prevalecendo na sua vida? Peça. Esses dias nós oramos, pedindo 3.000 vidas. Deus resolveu de dar 5.000 e tralalá para nós. Irmão, não, vamos batizar só 3.000. Porque é o seguinte, nós pedimos 3, nós queremos 3. Os outros 2 deixa lá para outro tempo lá. Não, irmão. A gente queria colocamos o alvo de 3, se Deus quisesse dar 10 só aqui em São Paulo, nós íamos batizar, estaríamos batizando até agora, sem problema nenhum. Até os braços não tem mais força, até as pernas desfalecerem, ixi, a gente ia batizar, sem problema. Esses dias atrás aí, no dia do batismo dos 3K, que virou 4, que virou 5, que foi por água abaixo o nosso planejamento, um pastor aí no nosso meio aí, o pastor Lúcio, foi conversar com o rapaz, e o rapaz, não, quer me batizar, eu não posso ir amanhã, então tá bom, então vamos hoje, vamos na represa, 1h da manhã. Foram lá na represa, no Riacho Grande, batizar o fulano. Detalhe, estavam
18 graus. Frio pra caramba. Mas nós vamos limitar aquilo que Deus ele quer fazer? Não, vamos batizar no outro dia. Não, vamos fazer no outro dia. Não, Deus está querendo fazer agora. Sabe, nós vemos aqui, quando Deus ele multiplica os pães e os peixes, a palavra de Deus diz que tinha mais ou menos 5.000 homens. E sabe o que Deus ele fez? Deus não foi dar lá alguns peixinhos, não, um pouquinho de pão, não. Deus deixou aquela turma comer até se fartar. E depois que eles olharam para Deus e fizeram assim, ó, seguinte, não cabe mais nada aqui dentro, tá cheio o negócio. Aí Deus falou, então tá bom. Jesus falou, parou, e ainda depois de ter parado, ainda sobraram 12 cestos de pão. Sabe por quê? Porque em Deus não há limites. Os discípulos de Jesus ainda levaram, cada um levou um cesto embora. Olha que coisa maravilhosa. Você vai ver isso lá em João, não tenho tempo para ler, lá em João capítulo 6, verso 11. Sabe, então Deus deu o quanto eles queriam comer. O quanto eles estavam dispostos a comer. Sabe, então eu quero falar para você. Às vezes as pessoas elas olham quando o outro está sendo abençoado, até quando ele mesmo está sendo abençoado, porque ele duvida tanto, e ele diz, é bom demais para ser verdade, tudo isso. Sabe, então eu quero dizer algo para você. Nessa noite aqui, eu estou tentando te estimular a pedir coisas maiores, a te ajudar a não colocar limites em Deus. Sabe, é sempre bom, servir ao Senhor é sempre bom. Ah, mas é bom demais para ser verdade. Não, eu quero falar para você, Deus é verdadeiro e Ele é sempre bom. Sabe, então quando nós ensinamos a graça de Deus para as pessoas, elas sempre dizem que os religiosos sempre dizem, mas esse ensino ele é muito perigoso. É uma mensagem perigosa nós ensinarmos que Deus ele nos dá livremente. Então todo legalista e religioso, ele sempre diz, fala, não, mas é perigoso você ficar ensinando que tem que pedir. Esses tempos atrás aí eu vi uma pessoa pregando, falando, não, nós não devemos pedir nada para Deus. Não, eu não peço nada. Então tá bom, então nós pegamos o Novo Testamento e nós vamos rasgar e vamos jogar fora. Vamos jogar fora. Porque o Novo Testamento diz que eu e você, nós devemos pedir. Mateus 7 diz isso. Que eu e você, nós devemos pedir. Tiago, que está lá no finalzinho do Novo Testamento, ainda diz, vocês não têm porque vocês pedem mal. Não precisa pedir. Então pedir aqui é a chave de tudo isso. Sabe? Mas na realidade, eles estão aí afirmando que é muito bom isso que vocês estão pregando para ser verdade. Ah, eu duvido tudo isso daí. Ah, eu duvido que isso daí é uma verdade. Em outras palavras, eles estão dizendo, Deus não pode ser tão bom assim. Deus não pode ser tão maravilhoso assim. Sabe, a palavra de Deus, ela diz que quando Deus ele trouxe o povo dele lá do Egito para a terra prometida, ele diz que eles teriam tudo, que eles receberiam tudo, sem ter que trazer do Egito coisa alguma para ter isso na terra prometida. Eles só vieram com esposa e filhos. Sabe, então, eles receberiam cidades que não haviam edificado. Isso a palavra de Deus diz. Vinhas e olivais que não haviam plantado. Quer ver? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 10. Já estou terminando. Vou passar um pouquinho do horário, mas já estou terminando. Deuteronômio, capítulo 6, verso 10 diz, havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes. E casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres, te fartarás. Então a terra que eles receberiam era uma terra que fluiria, que manaria leite e mel. Mas sabe o que é engraçado? Quando os espias foram lá, os 12 foram, 10 voltaram dizendo o seguinte, não, mas é muita coisa para nós. Não, o pessoal lá é grande demais. Parecia bom demais para ser verdade, porque
Vamos ir para uma terra que mana leite e mel? Mas eu tô vendo que esse negócio aqui era conversa para boi dormir. Olha o tamanho dos gigantes. Olha o tamanho dessa turma. Sabe, então, só 2 ali voltaram, Josué e Caleb, e disseram para todo o povo. Sabe, motivaram o povo, falando, não, vocês estão vendo gigante, mas vocês precisam enxergar o tamanho do Deus que nós servimos, porque ele é muito maior do que esses gigantes. Não é bom demais para ser verdade, não. É bom e é verdade, ele estava dizendo para eles ali. Sabe, então, ele foi ali, foi motivar o povo. Depois que ele foi motivar o povo, sabe o que aquelas pessoas, eles queriam fazer? Apedrejá-los. Sabe, quanto mais você fala da graça e da fé, na bondade e no poder de Deus, mais as pessoas dirão que você é um risco e a sua mensagem é perigosa. Eu quero falar para você, seja um Josué e Caleb deste tempo. Não negocie de falar da bondade de Deus. Não negocie de falar das promessas do Senhor. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Sabe, mas quando nós olhamos para o fim dessa história aqui, nós vemos o seguinte: os 10 não entraram na terra prometida, somente os 2. Então olha que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque os 2 não duvidaram daquilo que Deus havia falado. Sabe, então, eu e você, nós precisamos enxergar e ter a lógica do céu. Sabe qual que é a lógica do céu? Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos, capítulo 8, verso 2. A palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, a lógica do céu aqui é muito clara, meu irmão. A lógica do céu aqui é algo muito certo para mim e para você. A lógica do céu aqui é algo que nós precisamos entender. Sabe qual é a lógica do céu? Se o pai não negou o seu próprio filho, o seu filho amado, então, o que mais ele poderia negar a mim e a você? Nada mais. Se Deus deu o seu próprio filho, o que é que Deus não daria para nós? Hein, Nádia, o que Deus não daria para nós se Deus deu o próprio filho? Não tem mais nada que Deus não poderia nos dar. Essa é a lógica do céu. Essa é a lógica que Deus, Ele anda comigo, com você. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz algo. Sabe que eu e você, nós somos reconciliados com o Senhor e fomos feitos filhos de Deus. Qual pai que nega algo para o seu filho? Qual pai que não quer agradar o seu filho? Qual pai que não quer dar para o seu filho livremente um monte de coisa? Eu falo para os meus filhos muitas vezes, se eu tivesse muitas coisas. Às vezes eu vejo algumas pessoas, elas têm uma fala muito ruim, que eu falo, não, eu não dou tudo para o meu filho, porque senão eu vou mimar meu filho. Não é você dar tudo para o seu filho que você vai mimar, não. É você não aprender e não ensiná-lo a valorizar o tudo que você dá. Mas como que eu queria ter dinheiro para dar tudo para eles? Queria muito ter dinheiro para poder dar tudo. Porque tem coisa melhor do que você mimar, filho. E você vê aquela carinha dando risada, o olho brilhando, e ele falando, que maravilha. Essa é a lógica do céu. Essa é a lógica do Senhor para mim e para você. Sabe, então eu e você, a palavra de Deus diz que nós somos amigos de Abraão. Amigos de Deus, ou melhor, como Abraão era amigo do Senhor. Sabe, então nessa noite, eu quero te levar a crer nisso. Sabe, o Pai quer manifestar a sua graça sobre nós. Sabe, dando livremente, em Cristo, todas as coisas. Sabe, então receba livremente, graciosamente. Não duvide da insondável bondade de Deus. Sabe, você que quer provar da bondade de Deus, da insondável bondade de Deus, gostaria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Enquanto os instrumentos de louvor tocam e canta, eu gostaria que você agora orasse ao Senhor.
sem limites, sem colocar limites a Deus. Sabe, hoje o Senhor preparou essa palavra para você, para dizer para você, você está chegando no final do ano. Nós estamos chegando no ano 2021. Talvez você olha todo esse cenário que nós passamos esse ano e fala, não vou pedir não, porque só pelo fato de eu estar vivo já é bom demais. Glória a Deus pelo seu coração. Mas eu quero falar para você, Deus ele tem muito mais do que deixar você vivo no ano de 2022. Fala, não, eu já, graças a Deus, eu consegui passar o ano, pelo menos eu virei o ano com o meu emprego. Eu quero falar, Deus ele quer te dar muito mais além do que o seu emprego. Ele quer te dar uma vida muito melhor do que essa que você tem. E aqui não é a palavra da hipergraça que eu estou pregando para você, não. Estou pregando a palavra de Deus, aquilo que o Senhor diz, que Ele nos dá livremente. Então comece a orar aí no seu lugar agora, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo do Senhor, ore ao Senhor aí onde você está. Ore ao Senhor. Prove da bondade dEle nessa noite. Ore, desfrutando de toda a sua bondade. Justiça está em ti. Seu amor é para sempre. Oh, aleluia. Tu és bom. Declare isso. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Diga o seu amor. Seu amor é para sempre. Tu és Jesus. bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é para sempre. Tu és bom. Em todo Senhor, nós desfrutamos da sua tempo bondade. és bom. Desfrutamos, Senhor, da tua graça. Justiça está Desfrutamos, em Senhor, do ti. teu amor. Desfrutamos, Senhor, dos teus Seu amor feitos. é pra sempre. Senhor, desfrutamos, Senhor, das tuas misericórdias. Oh, Senhor, desfrutamos, Senhor, das tuas bênçãos. Em todo Declare isso sobre a sua tempo casa. és bom. Justiça Oh, aleluia. está em ti. Declare isso, Senhor, sobre o seu emprego, Seu amor sobre o seu é pra casamento, sempre. sobre os seus filhos, sobre a sua célula. Oh, aleluia. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é para sempre. Aleluia. Estenda sua mão como quem recebe. E declare comigo assim, diga obrigado, Jesus. Porque eu sei que a tua bondade, ela vai além daquilo que eu possa enxergar. Eu sei que a tua bondade, ela me cobre por completo. E obrigado, Jesus. Porque eu sei que essa bondade não tem limites sobre a minha vida, sobre a minha casa. Em nome do Senhor Jesus, que todos os dias não haja dúvida no meu coração, para que eu desfrute da maravilhosa bondade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Quero te abençoar, nós estamos encerrados. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana de desfrute da bondade de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe e até domingo que vem. Em nome do Senhor Jesus. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é para sempre.